Já no São Paulo, a informação não é boa. Há um meio atacante que pode deixar o clube de graça. Informação no São Paulo diz respeito a Gabriel Pirani, o ex-jogador do Santos, pode ser contratado. Por último, mas não menos importante, vou te contar sobre o futuro de Dória, pretendido pelo Fluminense e por um time de São Paulo. Tudo a respeito de Bruno Rodrigues, jogador do Palmeiras, que é alvo de 2 times da Série A. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Vocês, para que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Dória, zagueiro brasileiro de 31 anos de idade, que já conseguiu sua rescisão do contrato no futebol mexicano. Ele pertencia ao Atlas, que lhe devia um dinheiro. Dória chegou a um acordo, saiu de forma amigável e busca um clube no futebol brasileiro. Nos últimos dias, existiram portais que cobrem o Fluminense cravando que o Dória será reforço do tricolor. Até faz sentido, levando em consideração que o Thiago Santos já foi embora, de que o Thiago Silva já foi embora, ainda sem clube certo, a tendência é que o Thiago Silva possa ser anunciado pelo Milan. O Thiago Santos está de saída e vai defender o Curitiba. Até o Igor Rabelo não tem futuro garantido. Diante desse cenário de várias saídas de zagueiros, percebi que torcedores do Fluminense gostaram bastante da possibilidade da contratação do Dória, 31 anos de idade, no Brasil, esteve no Botafogo e no São Paulo, faz sucesso há bastante tempo no futebol mexicano. Mas o negócio ainda não está fechado com o Flu. E vou acrescentar uma outra informação importante, tem um time do estado de São Paulo em negociações com o Dória, dá para dizer que o Fluminense não está sozinho nessa briga. Só para completar em relação ao Flu, tricolor que pretende melhorar seu elenco para a próxima temporada e busca pelo menos 3 reforços de peso. Qual a chance de Gabriel Pirani virar reforço do São Paulo? Fui atrás da resposta depois que, nas redes sociais, o nome do ex-santista passou a ser especulado como possível reforço tricolor. Já quero contar logo de cara que o Pirani foi sugerido por Giuliano Bertolucci ao presidente do São Paulo, Júlio Casares. A relação entre Bertolucci e Casares é bastante boa. Pois bem, Pirani foi revelado no Santos, passou pelo Fluminense e atua nesse momento no DC United, da Major League Soccer. Dá para dizer que a temporada dele foi boa, apesar de o time não ajudar. 29 partidas, 8 gols e 3 assistências, titular absoluto. O nome foi repassado ao Júlio, que sugeriu ao pessoal do departamento de futebol. Crespo e companhia ainda não tomaram uma decisão sobre o Pirani. Mas o que mais vai pegar é a necessidade de compra. O Pirani, em outras oportunidades, já foi sondado por clubes brasileiros. E em todos os casos, o DC United disse que não tinha nenhum interesse em emprestá-lo. Como você sabe, o São Paulo busca contratações gratuitas de jogadores livres ou que possam chegar emprestados, na pior das hipóteses, na base da troca. E a pedida do DC United gira entre 2 e 3 milhões de dólares. Esse pode ser um impeditivo do negócio. Também contei com exclusividade nas minhas redes sociais, nessa sexta-feira, que o tricolor emprestou o goleiro Jandrei e o Patrick Lanza, ambos para o Juventude. O Jandrei já estava emprestado, o contrato de empréstimo terminou e o São Paulo concordou com o repasse do jogador por mais uma temporada. O Patrick vai em busca de mais minutos. No São Paulo jogaria muito pouco. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que as negociações pela renovação de contrato de Rodriguinho não avançaram. Meio atacante de 21 anos de idade, que é pretendido pelo Botafogo e também por times da Europa. E esse é o grande problema. Como ele tem contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro de 26, ou o São Paulo vende o Rodriguinho agora, em janeiro, ou vai correr enorme risco de vê-lo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, deixando o São Paulo sem custos no fim da próxima temporada. O São Paulo tenta há meses a extensão do contrato com o Rodriguinho, mas tanto a questão financeira quanto a falta de perspectiva de ser titular absoluto fazem com que Rodriguinho e seu empresário não avancem nessas tratativas. Gostaria muito de saber de você, São Paulino, o que você pensa sobre o Rodriguinho. Tem futuro? Tem potencial? Melhor negociá-lo agora ou correr o risco de perder o jogador de graça em dezembro de 2026? Já Bruno Rodrigues está de saída do Palmeiras e está na mira de 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Já havia contado para vocês nos últimos dias que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gosta bastante do Bruno Rodrigues. Queria acrescentar que o Internacional também entrou na disputa pelo ponta de 28 anos de idade. Jogador que teve 2 lesões muito sérias no joelho, até por isso não conseguiu jogar como se imaginava. Até esteve mais em campo nessa reta final de temporada, mas não faz parte dos planos do Palmeiras. O Internacional entrou em contato, fez um pedido de empréstimo, Cruzeiro cogita, estuda se vale a pena empréstimo ou proposta em definitivo. A definição a respeito do atleta deve acontecer nos próximos dias. Essa política de Júlio Casares vai de mal a pior.
Nessa quinta-feira ele conseguiu a aprovação da proposta orçamentária para 2026, mas votação extremamente apertada, algo bem pouco usual desde que ele se tornou presidente do Tricolor. Foram 112 votos a favor da aprovação contra 107 contrários. Detalhe, esse é o tipo de votação que passaria com enorme tranquilidade, mas membros da oposição se juntaram e decidiram votar contra a projeção orçamentária por entenderem que precisavam se manifestar e protestar contra a gestão do Júlio Casares, marcada nessas últimas semanas por uma série de problemas. Teve a goleada por 6-0 contra o Fluminense, teve a questão das canetas de emagrecimento usadas em jogadores do time principal, o principal de tudo, o escândalo envolvendo aluguel e venda de camarotes de forma clandestina, enfim, o verdadeiro caos se instalou no São Paulo. Só para completar, dentro do Tricolor, muita pressão para que Douglas Schwartzman e Mara Casares sejam expulsos do Conselho Deliberativo. A dupla, inclusive, votou para aprovação da peça orçamentária de 2026, que prevê uma arrecadação acima de 900 milhões de reais e um superávit de mais ou menos 30 milhões. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, Tricolor e River Plate, enfim, se acertaram para aquela troca, que fará com que Galo se torne jogador em definitivo do River Plate, Enzo Dias e Gonçalo Tapia a caminho de forma definitiva do São Paulo. Ação do Cuiabá contra o São Paulo pelo menino Gustavo. Leonardo Limeira tem a impressão de que esse assunto ele foi extinto depois de um acordo entre os clubes. Quer ver? Vou até mandar uma mensagem para o Cristiano Dresch. Cristiano, boa noite. Bem por aí. Você retirou aquela ação contra o São Paulo por causa do Gustavo? Só para explicar, o São Paulo tinha pego um jogador do Cuiabá por empréstimo para a base e havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo que o São Paulo seria obrigado a pagar uma multa de R$1 milhão ao Cuiabá caso esse atleta fosse utilizado. O pessoal do São Paulo comeu bola, não percebeu a existência dessa cláusula e pôs ele para jogar poucos minutos finais. E aí o Cuiabá passou a cobrar essa grana. Eu soube na época que o Douglas Schwartzman, esse mesmo pivô da mais nova confusão envolvendo o escândalo lá dos camarotes, entrou em contato com o Cristiano, eles acertaram a compra do Gustavo para o São Paulo, e aí eu acho que o São Paulo deixou um percentual a mais, mas estou conferindo aqui com o Cristiano Dresch do Cuiabá, tá bom? Tá? Gustavo R10, além do Daniel, qual o meia que o São Paulo está avançado? Pois é, essa notícia repercutiu como uma bomba ao longo do dia, mandei mensagem para uma fonte do São Paulo que me assegurou o Nicole, vou trazer novidades sobre o Ávila para vocês, e também essa troca com o Botafogo, tá? O Henrique, Ademir Quintino vai jogar onde em 2026? Acho ele bom jogador. Deixa eu mandar uma mensagem pro... o Ademir não, né? O Ademir é o pai, né? O Ademir não vai jogar, é o Andrei Quintino. O Ademir Quintino é o pai. Deixa eu mandar uma mensagem pro Ademir. Alô? Para quem está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo do que eu já contei sobre o Tricolor. São Paulo e Botafogo têm uma reunião para essa quarta-feira para debater em relação à troca. O São Paulo garante não ter nenhum meio atacante próximo, como se especulou, e assegura que o Brenner não será contratado, tá? O Daniel Lian chegou a dizer que o Brenner foi visto numa churrascaria com o Rui Costa, não tem a possibilidade de confirmar ou desmentir, mas o São Paulo afirma que o Brenner não será contratado. Sobre o Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, até contei mais detalhes no vídeo de agora à tarde. O São Paulo havia feito uma proposta ao Ajax de empréstimo de 1 ano, empréstimo gratuito, com 100% dos salários, com 50% dos salários pagos pelo São Paulo, 50% pelo Ajax. A proposta foi recusada. Então, nesse momento, há um entrave, há uma trava nessa negociação, tá bom? O William Fernando quer saber se procede que o São Paulo vá atrás de outro goleiro. Não faz parte das prioridades. São Paulo quer um lateral, um zagueiro e um camisa 10 como prioridades, depois atacantes. Bora para o segundo superchat da noite. SAF no São Paulo pode rolar em 2026? Júlio Casares está mais ameaçado do que nunca na presidência do São Paulo, né? Pressão e erros de todos os lados, o último deles envolvendo sua
mulher vem... Acho que travou, tô. Estava falando sobre a Mara Casares envolvida em mais a Mara Casares envolvida em polêmica, rendendo problemas para Júlio Casares, né? E aí, só para explicar, né, para contextualizar para você que está chegando agora, PHM perguntou se o São Paulo pode virar SAF. Uma das respostas que o Júlio Casares pretende dar a toda a pressão que existe dentro do clube é um debate sobre a SAF. Ele quer... Houve uma reunião nessa terça-feira de 3 horas com grupos da situação, em que ele é muito cobrado e ele fala, ó, eu vou trabalhar em cima desse documento com 2 frentes. Uma dessas frentes é a mudança em relação ao fórum qualificado para a criação da SAF. Para que o São Paulo se torne uma SAF, há necessidade de aprovação de um fórum bem específico, que dificilmente aprovaria. Então o Júlio está batendo na tecla de que quer fazer do São Paulo uma SAF. Não estou botando fé de que essa história vá adiante, tá? Estou sendo sincero, estou dando a minha opinião, não há vontade política de membros do Conselho e companhia em relação a esse sentido. Jefferson Matos, o São Paulo tem conversas evoluídas por um meio-campista, ainda não revelado para 2026. O jogador foi avaliado por Crespo e Muricy. Zanqueta falou. Jefferson, conversei hoje à tarde com uma pessoa do São Paulo e tenho várias informações sobre o mercado do tricolor. Quero começar respondendo sobre essa. Essa fonte do São Paulo, super envolvida nas tratativas, assegura que não há nenhum meia atacante perto de virar reforço, tá? Nenhum. Sugeriu-se, inclusive, que a negociação estava mais próxima do que a do Danielzinho. O Danielzinho está cravado, está fechado, vai ser jogador do São Paulo. E não há nenhum meia atacante perto. Outra notícia que surgiu nas últimas horas, acho que foi o Daniel Lian, jornalista da Jovem Pan. Ele contou que o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, foi visto numa churrascaria almoçando com o Brenner, tá? Ontem, terça-feira, o Alexandre Zanqueta, não. O Alexandre Pretzel, meu amigo, contou que o Brenner tem negociações avançadas com o São Paulo. Essa minha fonte do São Paulo só reafirmou o que disse uma outra fonte ontem. Não há nenhuma negociação com o Brenner, tá? Nenhuma. Daqui a pouco eu falo sobre Gaston Ávila e também da troca envolvendo Botafogo e São Paulo. O Barney Stinson. Nicola, sabe quem é o meia que o São Paulo está negociando? E as chances de o Brenner vir? Caramba, respondi exatamente as 2 perguntas feitas. O São Paulo assegura que não há nenhum meia encaminhado ou engatilhado, tá? Embora a especulação tenha sido bem grande. E sobre o Brenner, ele pertence ao Udinese, esteve emprestado ao Cincinnati, enquanto pôde jogar foi bem, 10 jogos e 6 gols, mas ele jogou muito pouco, ficou muito pouco à disposição, deve voltar para o Udinese. Acho até que o Brenner vai virar reforço de um time brasileiro, não tem espaço no futebol europeu, não tem tanto espaço no futebol americano e tem alguns clubes brasileiros de olho nele. Por que o São Paulo alega não ter interesse na contratação do Brenner? É importante explicar. Primeiro que haveria necessidade de um investimento relativamente alto. Depois, porque ele chegaria para brigar por uma posição que o São Paulo tem 3 centroavantes. O Caleri está voltando, o André Silva está voltando e o Rian Francisco também. E o Rian pode ser a menina dos ovos de ouro. E alguém que, se tiver oportunidades, pode render uma grande venda no ano que vem. Você vai trazer um 4º centroavante, então não faz parte das prioridades do São Paulo para 2026. Beleza? Mário César Hiroshi. Nicola, você sabe se na troca com o Botafogo os jogadores do São Paulo aceitaram ir? Vou falar sobre a troca do Botafogo. A ideia era guardar um pouquinho as informações, vocês vão perguntando, a gente vai soltando, não tem problema nenhum, tá? E se pintarem perguntas novas, a gente já repassa para as fontes. São Paulo e Botafogo tem uma reunião marcada para essa noite, tá? O que essa pessoa do São Paulo me contou é que a reunião virtual aconteceria entre o fim do jogo do Flamengo com o PSG e antes da bola rolar para Corinthians e Vasco. Não que os dirigentes de Botafogo e São Paulo precisem assistir aos jogos, mas por uma questão de conveniência, optou-se por fazer essa reunião no intervalo dos 2 jogos. O jogo do PSG com o Flamengo, que foi para pênaltis, acabou por volta de 5 da tarde. Corinthians e Vasco se enfrentam às 9h30. Então, é possível até que a reunião esteja acontecendo enquanto eu falo com vocês. São Paulo e Botafogo não desistiram da troca, tá? Só que eles estão buscando uma equação, nomes que tornem o negócio equilibrado e que seja aprovado. O São Paulo, quando foi... Primeiro que o movimento começa com o Botafogo. O Botafogo procura o São Paulo pedindo um empréstimo com opção de compra do Ferrarese. São Paulo disse, cara, empréstimo não nos interessa, a gente não vai abrir mão de um jogador que vai ser emprestado e depois pode ser vendido, não interessa. Botafogo veio com proposta para comprar o Pablo Maia.
que o São Paulo começou a falar, bom, já que vocês querem 2 jogadores, que tal a gente tentar pensar numa composição? E aí o pessoal do Botafogo falou, a gente gosta do Rodriguinho também. Uma dessas, vamos tentar fazer uma troca tripla. Quem que vocês querem? O São Paulo pediu o Vitinho, lateral direito, pediu o Marlon Freitas, volante, e pediu o Savarino, meio atacante. O Marlon Freitas e o Savarino se recusaram a trocar o Botafogo pelo São Paulo. Eles entendem que a qualidade de vida que eles têm no Rio, as expectativas, por exemplo, com o Libertadores, enquanto o São Paulo não tem, tudo isso pesa contra, tá? Não tem informação de que os jogadores escolhidos pelo Botafogo no São Paulo se recusariam a ir. O Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho, tá? Então, acho que ficou bem explicadinho, né?